meus irmãos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pelo canal Evangelho do Reino. Hoje, irmãos, nós vamos continuar a série de estudos que você entendeu errado. Nessa série de estudos, irmãos, eu procuro abordar um tema ou até mesmo um versículo ou uma passagem bíblica que normalmente as pessoas interpretam errado. E isso vem de tempos e tempos, as pessoas continuam interpretando da mesma forma aquele versículo, aquele trecho das Escrituras, e acaba se tornando uma máxima no Evangelho. Mas quando você observa o texto e o contexto, você percebe que não é isso que a palavra está querendo nos ensinar. E é o capítulo que nós vamos ler hoje, está lá em Mateus 16, do versículo 18 ao 19, vou ler para vocês. Diz assim, pois Jesus conversando com Pedro, né? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É só até o 18, irmão, só o 18. Mateus 16, verso 18. Então, nesse texto aqui, nós vemos um momento em que Jesus ele diz a Pedro que sobre esta pedra, né, se referindo a ele edificaria a sua igreja. E o final do versículo, Jesus ele fala assim, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quando as pessoas elas pegam para interpretar, para falar sobre esses versículos, eles acabam associando este versículo com batalha espiritual, como se as portas do inferno ali Jesus estivesse se referindo ao reino das trevas, ao império de Satanás, compreende? Então, Jesus, naquele momento ali, Jesus ele não estava se referindo, quando ele diz as portas do inferno, ele não estava se referindo ao diabo ali. A palavra inferno, aqui, é a palavra Sheol, que significa mundo dos mortos. Jesus Cristo ele estava associando esta palavra, esse trecho das Escrituras, com o mundo dos mortos e não com o império de Satanás. Compreende? Então as pessoas acabam achando que então numa guerra espiritual as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, né? É certo que se nós andarmos de acordo com a palavra, o inimigo ele não tem poder sobre a nossa vida, né? Mas não é isso que Cristo ele quis dizer com esta palavra. Cristo ele quis dizer com esta palavra, irmãos, que o mundo dos mortos ele não vai poder segurar a igreja. Compreende? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Entenda, vamos observar aqui o contexto. Irmãos, em Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, se você pecou, você morre, você vai para o mundo dos mortos e você fica preso lá, porque o salário, a consequência do pecado é a morte. Então a morte ela tem poder sobre você porque você pecou. Então você não consegue sair de lá. Você está detido lá, você está preso no mundo dos mortos. E quando Jesus ele veio nessa terra, ele viveu uma vida sem pecado. Então, pelo fato de Jesus ter vivido uma vida sem pecado, quando ele morreu e desceu ao mundo dos mortos, o Espírito de vida, ele foi até o mundo dos mortos e retirou Cristo de lá. Por que ele retirou Cristo de lá? Porque Cristo não tinha pecado. Deus é justo, irmão. Entende? Então Deus olhou, esse não tem pecado. Então a morte, ela não tem poder sobre quem não tem pecado. Compreende? Então Cristo, ele rompe as portas do inferno. Cristo foi o primeiro a romper as portas do inferno. Paulo, irmãos, ele cita um trecho das Escrituras que ele tirou lá do livro de Oséias, que diz assim, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno?
mundo dos mortos, a tua vitória. Ora, o aguilhão da morte, aquela garra, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Então, o que Paulo estava dizendo aqui? Ele está falando: onde está, ó morte, o seu poder de conseguir reter aqueles que estão mortos? Então, a força da morte, o poder que a morte tem de continuar prendendo as pessoas que estão mortas, é o pecado que está sobre a vida daquelas pessoas. E nesse contexto que Paulo ele está falando esse trecho, Paulo ele está falando a respeito do arrebatamento da igreja. Este é o momento em que vai haver ressurreição de mortos. Então Paulo ele está falando no momento em que Cristo voltar e a igreja ela vai ressuscitar. Então nesse momento que a igreja ressuscitar, compreende? A morte ela não vai conseguir deter, ou seja, vai se cumprir aquilo que Cristo disse, que as portas do inferno, né, as cadeias que prendem as pessoas que estão mortas em Cristo, elas, quando Cristo ele voltar e as pessoas forem ressuscitar, elas não vai conseguir deter, eles vão prevalecer, compreende? Por isso que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Irmãos, nós temos que ter uma visão assim, Cristo ele é o cabeça da igreja. Então, quando o momento que Cristo ele ressuscitou, é a mesma coisa que uma pessoa ela está deitada. Quando a pessoa ela vai levantar, primeiramente ela levanta a cabeça e depois o seu corpo vai levantando logo em seguida. Compreende? Então, Cristo é o cabeça da igreja. Ele levantou primeiro. E quando ele voltar, o seu corpo vai levantar também, que somos nós. Por isso, Cristo disse que as portas do inferno não prevalecerão, não conseguirão deter a igreja. Amém, irmãos? Então, esta é a maneira correta de interpretar aquele trecho das Escrituras. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha o vídeo e se não é inscrito, se inscreva no canal. Ficamos até aqui.